Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Você já tinha ouvido falar desses 3 personagens da Bíblia? Sim? Não? Fique no vídeo. Vamos aprender um pouquinho sobre a história de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, tá bom? Eu conto com vocês, tá? Fique até o final desse vídeo. Lembrando um pouquinho aqui, não esqueçam de me seguir, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de comentar, não esqueçam de curtir, tá bom? Me ajude a espalhar a palavra de Deus, me ajude a espalhar a mensagem de Jesus, como está escrito lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, vou contar com vocês, tá bom? Espero que vocês me ajudem, ok? Bora pro vídeo? Vamos aprender um pouquinho sobre esses 3 personagens? Graça e paz seja com vocês. A Bíblia narra em Gênesis, capítulo de número 4 e versículo de número 9, a história de Lameque. Lameque era descendente de Caim. Lameque tomou para si 2 esposas. Uma era chamada de Ada e a segunda era chamada de Zilá. Zilá e Ada tiveram filhos de Lameque. O filho de Ada, o primeiro filho de Ada, é chamado de Jabal. A Bíblia chama Jabal de pai dos que mexem com tenda, o pai daqueles que lidam com gado, que mexe com tenda, que lida com tenda e que lida com gado. Então Jabal, filho de Ada, era o pai daqueles que mexiam com tendas e com gado. E o segundo filho de Ada era chamado de Jubal. A Bíblia chama Jubal de pai das harpas, pai da flauta, pai da música. Jubal era o pai dos músicos, pai da música. A Bíblia chama eles de pai. Como eu disse, Jabal era o pai dos que mexia com tenda e mexia com gado. E Jubal era o pai dos que mexia com harpa, com a música. E Lameque teve uma segunda esposa, como eu disse, Zilá. A Bíblia diz que Zilá gera um filho de Lameque, chamado Tubal-Caim. E Tubal-Caim tem uma irmã chamada Naamá. Tubal-Caim, filho de Zilá, irmão de Naamá. Esse Tubal-Caim, a Bíblia chama ele de pai dos que mexem com ferro, bronze, os que têm o artifício de corte, mexe com aquilo que chamamos de armas, com ferro, com cortes. Então esses 3 personagens são narrados aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 4. Pessoal,